alguns conceitos de Shabbat, mas principalmente sobre um conceito básico. Na verdade está escrito no Pasuk, Ele advarim asher tzivah Hashem la'asot otam. E está escrito também, Veshabru bnei Israel et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat. Certo? Ou seja, a Torá, quando fala sobre o Shabbat, ela usa a expressão que o povo de Israel tem que fazer o Shabbat. Veshamru bnei Israel et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat. Fazer o Shabbat. E como também está escrito no Pasuk, Ele advarim asher tzivah Hashem la'asot otam. E depois a Torá vem e fala que a gente não pode fazer nenhum tipo de trabalho no Shabbat. E a pergunta que surge aqui é uma pergunta bem óbvia, que na verdade, se a gente for olhar para o Shabbat, a maioria do Shabbat é uma proibição. Ou seja, o Shabbat você não pode fazer isso, não pode cozinhar, não pode acender luz, não pode andar de carro, não pode costurar, certo? Tem 39 melachot, 39 proibições matrizes e todas as suas ramificações. E depois mais todas as proibições que os nossos sábios acrescentaram, como muktzah e assim por diante. Então o Shabbat, na verdade, ele é um dia mais passivo, de não fazer coisas. E a Torá, quando fala sobre o Shabbat, ela fala Veshamru bnei Israel et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat, que a gente tem que fazer o Shabbat. Mas o Shabbat a gente não faz, certo? E mesmo a mitzvah ta'aseh do Shabbat, o Shabbat ele é uma mitzvah lo ta'aseh e uma mitzvah ta'aseh. Na Torá a gente tem mitzvot lo ta'aseh e aseh, mitzvot que a gente não pode fazer, 365, 248 que a gente deve fazer. O Shabbat é as duas coisas, mas a mitzvah ta'aseh do Shabbat também é uma mitzvah meio que passiva, descansa, você tem a mitzvah de descansar, tá certo que tem o Kiddush, que a gente vai falar sobre ele, mas no final das contas o Shabbat é mais um dia passivo do que um dia ativo. Então o que é la'asot? É lo la'asot. O Shabbat é não fazer e não fazer o Shabbat. Assim pergunta o Or HaChaim HaKadosh, ele pergunta qual que é a asiyah, qual que é o fazer que eu tenho aqui por detrás, que a Torá volta e repete em 2, 3 lugares, la'asot et ha-Shabbat, que a gente tem que fazer o Shabbat. E mais ainda, o Midrash, ele fala o seguinte, o Midrash famoso, vem a Kadosh Baruch Hu para Moshe Rabbeinu e fala para ele, Matanat tová yesh li bebeit Gnazai v'Shabbat shma lech ve'odiam. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, eu tenho um presente bem interessante, bem caro, no meu tesouro, eu quero entregar esse presente para o povo de Israel, vai e avisa ao povo de Israel que eu tenho esse presente guardado comigo, certo? Vai e avisa eles que eu tenho esse presente guardado comigo, para eles saberem o que fazer com o presente, certo? Porque você tem que saber, a Gemara até fala que daqui a gente aprende que quando uma pessoa dá um presente para uma criança, ele tem que avisar a criança, avisar a mãe da criança que ele está dando o presente. Como Hashem falou para Moshe, avisa o povo de Israel que eu estou dando esse presente. Então assim, quando você vai dar um presente para uma criança, você tem que avisar a mãe dela que está dando o presente. Mas a meta, fala o Midrash, a meta de avisar, por quê? Porque o Akadosh Baruch Hu, ele resolveu avisar Moshe Rabbeinu que ele está dando um presente para o povo de Israel chamado Shabbat, é para eles saberem o que fazer no Shabbat, saberem como usar o Shabbat de uma maneira, da melhor maneira possível. Boa noite pessoal. Certo? Então, a pergunta do Or HaChaim é mais forte ainda. Veshamru bnei Israel et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat, fazer o Shabbat é não fazer. No Shabbat eu não faço e não fazer alguma coisa. E mais ainda, a Kadosh Baruch Hu fala para Moshe, eu tenho um presente bom, vai e avise o povo de Israel, para eles saberem como usar esse presente. Na verdade, a gente não usa esse presente, a gente não faz nada no Shabbat. Então essa é a pergunta que a gente tem aqui. A verdade, o Shabbat, ele foi dividido em duas partes. Shamor vezachor bedibur echad. Certo? Se a gente for ver nas Aseret HaDibrot, nos 10 mandamentos em Parashat Yitro, que lá vamos falar assim, é o primeiro lugar da Torá que aparece os 10 mandamentos, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Hashem fala para o povo de Israel, lembre-se do dia do Shabbat para santificar o dia do Shabbat. Em Parashat Vayetchanan, na verdade Sefer Dvarim é uma repetição da Torá, e lá de novo a gente lê os Aseret HaDibrot, lá está escrito Shamor et Yom HaShabbat lekadesho. Cuide do dia do Shabbat para santificar ele. E vem o Midrash e fala Shamor vezachor bedibur echad neemru. Tanto a palavra Shamor quanto a palavra Zachor foram faladas no mesmo dibur, uma coisa que uma pessoa não consegue, o ouvido não consegue escutar, a boca não consegue falar. Foi um milagre que a palavra Shamor e Zachor foram faladas de uma vez só por Akadosh Baruch Hu, simultaneamente por Hashem e transmitidos para o povo de Israel. Interessante que a palavra Zachor vem antes da palavra Shamor. Mas se a gente for ver no Lechad Odi, Rabbi Shlomo El-Kabetz, o que ele fala? Shamor vezachor bedibur echad. Deveria ser Zachor veshamor bedibur echad.
Não Shamor Vezachor, ele antecipou o Shamor do Zachor, uma pergunta que tem que se fazer por quê, mas o Shabbat é dividido em duas partes. Shamor et Yom HaShabbat, que é guardar o Shabbat, que significa não fazer todas as melachot proibidas no Shabbat. E Zachor et Yom HaShabbat, que é santificar, lembrar do Shabbat e santificar ele de uma maneira ativa. Certo? E mais ainda, existe um conceito na Halakha, pessoal, muito interessante. Prestem atenção, não sei se todo mundo conhece desse conceito. Está escrito na Halakha que a pessoa ele tem que receber sobre si um Shabbat alguns minutos antes do Shabbat entrar. Certo? Então, vamos falar aqui. O horário de acender velas, a gente acende velas hoje em dia, mais ou menos 20 minutos antes da Shkia, do pôr do sol. O dia, ele termina no pôr do sol. Quando chega o pôr do sol, terminou o dia anterior e tá para começar o dia que vai vir, certo? Tá para começar, se bem que depois da Shkia, depois do pôr do sol, eu tenho ainda uns 13 minutos, que é uma dúvida se ele faz parte do dia anterior ou do dia posterior. São 13 minutos que eu não sei definir se ele é dia ou noite. Mas o dia termina, vamos falar assim, o dia ele termina na Shkia, no pôr do sol. A gente acende velas normalmente 20 minutos antes do pôr do sol. Por isso que fala, os homens têm mais 18 minutos ainda aí para fazer melachot, certo? Sim, sim. Mais ou menos 18 minutos antes do pôr do sol a gente acende as velas, as mulheres recebem o Shabbat já no acendimento das velas 18 minutos antes, os homens ainda têm uns minutos mais. Porém, mesmo os homens, certo? Quando as mulheres, eles têm uma mitzvah de antecipar o recebimento do Shabbat, ou seja, receber o Shabbat alguns minutos antes de realmente o Shabbat entrar. O Shabbat ele entra realmente no pôr do sol. Nós temos a obrigação, quer dizer, chegou o pôr do sol, é proibido, você tem que parar tudo, não pode mais andar de carro, não pode mais acender luz, não pode mais pegar um celular, é proibido fazer todas as coisas, só que nós temos que receber o Shabbat alguns minutos antes de realmente o Shabbat entrar, certo? Então se o Shabbat entra às 5h38, 5h34, eu tenho que receber sobre mim um Shabbat. Falar isso, certo? Eu tenho que falar, olha, eu recebo sobre mim um Shabbat. Quando eu recebo sobre mim um Shabbat, como vai? Quando eu recebo sobre mim um Shabbat, aí eu já tenho que parar de fazer as coisas, certo? É uma halakha interessante que a pessoa tem que receber de uma maneira ativa sobre si o Shabbat, Kabbalat Shabbat. O pôr do sol é 5h38, lá pelas 5h34, 5h35, nós homens, as mulheres já no acendimento das velas, mas nós homens temos que receber sobre nós de uma maneira ativa, falar sobre mim, olha, eu recebo agora o Shabbat, e a partir desse momento, qualquer coisa eu não posso mais fazer. Quer dizer, se esqueci de apagar uma luz, esqueci de acender uma luz, e você já recebeu sobre si o Shabbat, acabou, você não tem mais a oportunidade de fazer isso. Então a pergunta é, se o Shabbat ele é um dia totalmente passivo, precisa falar ou precisa só pensar? Tem uma discussão na halakha se basta falar ou pensar. Na escrita da halakha que a pessoa deve até falar sobre si, eu recebo sobre mim um Shabbat. Arei no cabelo, Tosefet Shabbat Kodesh. Se não fala, está recebido? Olha, se não falou, está recebido. Não, se não falou, aí pensa. Inclusive tem uma discussão muito grande na halakha se a pessoa pode rezar minchá depois que ele já recebeu o Shabbat. Ele já recebeu o Shabbat, sim, o Shulchan Aruch Harav e outros falam que sim, pode, mas é uma mitzvah, uma mitzvah de Rabanan, que a pessoa deve receber o Shabbat alguns minutos antes do Shabbat entrar, de uma maneira ativa, falar Areini Mekabel Latzmi, ou eu recebo sobre mim, pode falar em português também, a santidade do Shabbat, e automaticamente o Shabbat se torna já entra, o Shabbat entra na minha casa. Mas esse conceito de Kabbalat Shabbat, que eu recebo sobre mim o Shabbat, o que é isso? Arei, tem uma diferença entre Shabbat e Yom Tov. Yom Tov, pessoal, é uma decisão do povo de Israel. O povo de Israel decide quando vai ser o Yom Tov. Como o povo de Israel decide? A gente sabe, tem as datas. Pesach, 15 de Nissan. Sukkot, 15 de Tishrei. Shavuot, 6 de Nissan. Como eu decido? Como o povo de Israel decide? Só que o povo de Israel decide quando vai ser Rosh Chodesh. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente já tem um calendário, Hillel, o último Hillel, Anassi, ele já fez o calendário para muitos e muitos anos, a gente sabe Bidiu quando os dias vai ter cada mês. Mas na época do Sanedrin, o mês judaico ele tem 29 dias e meio. Então às vezes o mês tinha 29, às vezes tinha 30, às vezes era 2 meses 30, 2 meses 29, depende quando chegavam as testemunhas que falaram que viram a lua, certo? Então o Beit Din do povo de Israel, quer dizer, os rabinos, o Beit Din, eles tinham a força de fixar quando vai ser o Rosh Chodesh,
certo? Eles fixavam hoje é Rosh Chodesh ou amanhã é Rosh Chodesh. A partir de quando você fixa quando é Rosh Chodesh, automaticamente você define quando vai ser o Hag. Se o mês tem 30 dias, não significa que Rosh Chodesh vai ser só no dia 31. Se o mês tem 29 dias, Rosh Chodesh é no dia 30. Inclusive, a Gemara traz discussões grandes que tiveram entre Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua sobre o mês, de fixar quando ia ser o começo do ano, que Rabbi Yoshua falou num dia tal, Rabban Gamliel falou no outro dia, e Rabban Gamliel ele era o Nassi, ele era a autoridade máxima, ele fixava, e tiveram uma discussão quando vai ser o Yom Kippur daquele ano. E Rabban Gamliel falou, olha, você, Rabbi Yoshua, acha que Yom Kippur vai ser um dia antes ou um dia depois? Eu quero que você, no seu Yom Kippur, venha até mim com a sua bengala, com a sua roupa, carregando a sua roupa, venha até mim para falar que eu sou a autoridade, quer dizer, para demonstrar para o povo Israel que eu sou a autoridade máxima e eu fixo quando vai ser o Rosh Chodesh. Inclusive, a Mishnah, Masechet Rosh Hashanah, fala que o Beit Din, os rabinos, quando eles fixam o Rosh Chodesh, afilo Shogegim, afilo Mezidim, mesmo que eles erraram na conta do mês, mesmo que eles fizeram de propósito, certo? E fixaram errado, de propósito. Fixaram 30 dias ou 29 quando tinham que fixar o contrário. O que eles falaram está falado. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu deu uma força para o povo de Israel, para os Chachamim, para o Beit Adin, de fixar quando vai ser o Rosh Chodesh e automaticamente fixar quando vão ser os Hagim daquele mês. Os Hagim então são fixados por nós. Por isso quando a gente faz a Brachá no Hag, a gente fala Baruch Atah Hashem Mekadesh Israel ve'azmanim. Kadosh Baruch Hu santificou o povo de Israel e através disso que ele santificou o povo de Israel, ele santificou os manim, todos os tempos. Mas no Shabat, o que é? Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat. Hashem santificou o Shabat. O que significa isso? Significa que a santidade do Shabat ela já vem desde os 6 dias da criação. O povo de Israel não fixa quando vai ser Shabat. O Shabat já está fixado. O Shabat, a santidade do Shabat já está colocada por Hashem na natureza desde a criação do mundo. Então a pergunta é, se a santidade do Shabbat já está posta no mundo, e diferente dos Yamim, então que conceito é esse de Kabbalat Shabbat, de Lekadesh o Shabbat, santificar o Shabbat, receber o Shabbat? O Shabbat ele já está pronto. Então essas são as perguntas que a gente tem e vamos tentar responder elas. Então voltando às perguntas. A Torá fala em alguns lugares, lá Soteta Shabbat, que o povo de Israel vai fazer o Shabbat. Na verdade, o Shabbat é um dia passivo de não fazer. Então, o que é fazer o Shabbat? Essa pergunta foi do Or HaChaim HaKadosh. O Midrash também traz que a Kadosh Baruch Hu fala para Moshe, eu estou dando um presente bom para o povo de Israel. Avise a eles, para eles saberem usar esse presente. O que a gente usa no Shabbat? O Shabbat é um dia passivo e não ativo. Certo? E também, por último, o que é Zachoret Yom HaShabbat Lekatsho? Santificar o Shabbat. Afinal de contas, a santidade do Shabbat já está definida desde o começo da criação. A gente tem bebida aí pro resto do ano, certo? A santidade do Shabbat... Pode levar. Ale. A santidade do Shabbat está definida desde o começo do ano. Então, o que significa Lekabel Shabbat, Kabbalat Shabbat? Tem uma Gemara em Masechet Baba Kama, na página 32, Lamed Beit Amud Aleph. A Gemara traz o seguinte: duas diferentes maneiras de dois rabinos de como eles recebiam o Shabbat. Rabi Hanina de um lado e Rabi Anai de outro lado. Certo? Rabi Hanina, a Gemara traz que ele saía de encontro com o Shabbat. Rabi Hanina, ele começava a dançar, assim a Gemara conta, ele começava a dançar, ele cantava Bou Netze Likrat Shabbat, Likrat Kala Malketah, Likrat Shabbat Malketah. Vamos sair para receber a Rainha Shabbat, a Rainha Shabbat. A minha noiva, a Rainha Shabbat. Ou seja, Rabi Hanina, ele saía de sua casa, saía do Beit HaKnesset, ia para a rua, dançava e cantava para ir receber o que ele definia como o rei Shabbat, a Rainha Shabbat. Rabi Anai já tinha uma atitude diferente. Rabi Anai, ele ficava na sua casa, ele vestia a sua roupa bonita, colocava o tzitzit, colocava o talit, a Gemara fala, e ele falava, boi kalá, venha minha noiva, venha minha noiva. Ele não ia receber, bo netze likrat Shabbat Malketah, como o Rabi Hanina fazia, ele falava, boi kalá, venha minha noiva, venha Shabbat, ele ficava no lugar dele e recebia o Shabbat no seu lugar. Explica o Siftei Chaim, o Rav Friedlander, o seguinte, que na verdade não tem aqui uma discussão, mas sim são duas maneiras diferentes, duas linhas diferentes. Também é boi. Sim, boi kalá, mas também tem... Você vira para receber no seu lugar, certo? Você fala boi kalá, a gente não fala... Você também fala Shabbat, mas você também fala o Shabbat Malketah.
Boi kalá, Shabbat Malketá, tem uma das Girsaot lá. De qualquer jeito, pessoal, são duas maneiras diferentes, duas prinot, dois níveis diferentes e maneiras diferentes de como lidar e como entender o Shabbat, e os dois estão corretos. O Rabi Hanina, certo? Rabi Hanina, ele olhava para o Shabbat como um rei. Quando você vai o rei, o que é o rei? O rei é uma pessoa... O rei é uma pessoa que ele domina e ele influencia ao reinado inteiro, ao país inteiro, certo? Ele não vai até o país está no domínio dele. E a gente que vai para receber o rei, quando o rei vem para algum lugar, você sai para receber ele, você quer encontrar ele, você tem a... Então, Rabi Hanina, ele olhava para o Shabbat, que o Shabbat nos influencia. O Shabbat, na verdade, ele influencia a gente. Ele muda a gente. A gente no Shabbat recebe novas forças, novas luzes, vamos chamar assim. Uma alma adicional. Uma alma adicional, e a gente tem a força, a gente recebe força do Shabbat para a semana inteira. Certo? Então o Shabbat nos influencia. O Shabbat, ele mashpia, ele influencia a gente e muda a nossa personalidade. É como um rei. Então a gente sai de encontro com ele para demonstrar, olha, eu quero receber a sua influência, eu quero te dar a mão. Esse é um lado de olhar para o Shabbat. O outro lado de olhar para o Shabbat, boi kalá, que a gente chama a noiva para vir até nós. Normalmente o marido, ele que influencia mais, certo? Vamos falar assim, pelo menos nos tempos antigos. A gente vê isso na Rupá. Na Rupá, a mulher, ela vai andando até a Rupá e o homem já está na Rupá. Ela dá 7 voltas. Ela dá 7 voltas em volta dele, mas ele já está esperando ela na Rupá. Ele vai dar o anel para ela e falar, ele santifica ela, certo? Ele traz ela para sua propriedade, para o seu lugar. Então, boi kalá significa que Rabi Yanai, ele está olhando que ele está influenciando alguma coisa no Shabbat. Ele está esperando o Shabbat chegar até ele e ele vai influenciar uma coisa no Shabbat. Agora, o que significa isso? O que eu posso influenciar no Shabbat? Então, a resposta para isso é o seguinte. No Shabbat a gente recebe o quê? Neshama Yeterah. Assim está escrito na Gemara em Masechet Beitzah, Daf Tetvav, que está escrito no Pasuk, Shavat Vainafash. Shavat Vainafash, né? Veshamru Bnei Israel et Shabbat, né? Shavat Vainafash. Quando a alma sai do Yehudi, certo? Quando a alma, no Motzei Shabbat, ela vai embora do Yehudi, a alma a mais, a Neshama Yeterah, a alma, o acréscimo da alma que ele recebe no Shabbat vai embora, aí ele sente o vai, ele sente o oi vai, tá saindo, a Neshama Yeterah está indo embora. Engraçado que o Pasuk, ele prova que existe uma Neshama Yeterah somente quando a Neshama Yeterah vai embora. Por quê? Porque, às vezes, certo, muitas pessoas... eles não aproveitam a Neshama Yeterah na hora vídeo, que eles não valorizam o que tem. A gente tem, só valoriza quando perde. Quando perde, quando sai, você valoriza, olha, perdi a alma Yeterah, a Neshama Yeterah foi embora, Shavat vai na faixa, oi vai que a Neshama Yeterah, a Nefesh Yeterah foi embora. Shavat a gente recebe uma Neshama Yeterah, uma alma a mais. Agora está escrito no Zohar HaKadosh, pessoal, que a alma a mais que vem para a pessoa, ela vem de acordo com a capacidade da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que está ocupada com Chesed, ele vai receber uma alma do mundo do Chesed. Se ele é uma pessoa que está ocupado com Gvurá, com força, com Din, com justiça, ele vai receber uma alma da justiça. Fala o Rav Friedlander que, na verdade, a Neshama Yeterah que vem para a pessoa no Shabbat, ela é de acordo com a capacidade da pessoa. Se você se preparou, se você... trabalhou sobre você, que você está chegando no Shabbat e está se preparando para o Shabbat, automaticamente o seu Shabbat vai ser muito melhor do que se você não tivesse preparado. O meu problema, né, tô falando sobre mim, é que a nossa preparação para o Shabbat, a gente é tão corrido na sexta-feira, que a gente não tem tempo de se preparar espiritualmente para o Shabbat, a gente prepara o material do Shabbat. Mas na verdade o Rama me escreve o Rama na Halakha, que a pessoa deve, o ideal, vamos falar assim, a luz do fim, onde a pessoa deve chegar. Ele deve tomar um banho, se lavar com água quente, Erev Shabbat, vestir uma roupa bonita, colocar o talit, colocar o tzitzit, e ficar na sua casa e esperar, na sua casa, no Beit HaKnesset, e esperar o Shabbat chegar. Que é isso? Como esperar o Shabbat chegar? Falando Lechadodi, falando Shir Hashirim. Isso que é o ideal. A gente, Baruch Hashem, tem a correria do dia a dia, a gente recebe o Shabbat na correria. Mas o ideal seria receber o Shabbat mitoch
Machshavá, certo? De dentro de um... Entendendo, olha, eu estou entrando agora numa outra atmosfera, num dia santo, num dia que é diferente dos outros dias. Eu faço Kiddush e Avdalah justamente para separar na entrada e na saída o Shabbat dos outros dias. Então, Boi Kalá significa o que eu influencio para o Shabbat? Eu influencio para o Shabbat que, dependendo da minha capacidade, dependendo de como eu me preparo, assim eu vou receber o meu Shabbos. O meu Shabbos vai ser dependendo de como eu me preparo. E, na verdade, se a gente for olhar, pessoal, isso que é o Shamor Vezachor. Talvez o Shabbat, no começo dele, ele é Shamor. Ele faz parte de você, tem que influenciar o seu Shabbat. Você tem que santificar, fazer o Kiddush. Certo? O Shabbat entrou, mas você tem que trabalhar agora no começo do Shabbat para você realmente entender onde você está. Quando você acorda de manhã, aí o Shabbat já te influencia. O Shabbat já... Quer dizer, esses dois caminhos, Rabi Hanina e Rabi Ana, eles existem no Shabbat. Talvez na parte de noite você mais influencia o Shabbat, você tem que santificar ele, e na parte da manhã o Shabbat já te influencia, te dá forças para o resto da semana. Inclusive, e por isso tem o Shamor Vezachor. O Shamor, ele vem antes do Zachor. Porque assim, existe, em conceitos de Kabbalah, existe a parte feminina e a parte masculina, certo? Bederech Klal, quando a Kabbalah fala sobre Nekevá, sobre feminino, então ela fala sobre alguém que recebe. É algo que recebe. Masculino é alguém que dá. Certo? O Zahar é alguém que dá. Então o Shabbat de noite, ele é comparado com a Nekevá, com o Shabbat feminino. Por isso, a halá que a gente come no Shabbat de noite tem que ser a halá de baixo. Certo? Shabbat de manhã já está ligado mais com o lado masculino, a gente come a halá de cima e não a halá de baixo. Porque no começo do Shabbat, ele faz parte com o feminino. O Shabbat recebe da gente a Kedushá, a gente santifica ele. De manhã, o contrário, o Shabbat passa pra gente a Kedushá. Talvez agora a gente consiga entender o que significa Zachor et Yom La'asot et Shabbat, fazer o Shabbat. O que é fazer o Shabbat? Fazer o Shabbat é justamente você se preparar para conseguir fazer o seu Shabbat, santificar o seu Shabbat. Certo? Sabe que está escrito no Ibn Ezra uma coisa fantástica. O Ibn Ezra, ele traz que o dia do Shabbat ele tem uma coisa especial, que ele é um dia que a pessoa recebe sabedoria mais do que os outros dias. Está escrito nos livros que se a pessoa estuda 1 hora no Shabbat é equivalente a estudar a Torá como se fosse algumas horas durante um dia da semana qualquer. O Ibn Ezra traz que a Kadosh Baruch Hu colocou no Shabbat para o povo de Israel uma atmosfera, algo especial, que nesse dia você recebe uma sabedoria especial. Mas com certeza essa sabedoria especial depende da sua preparação. Se você se preparou adequadamente para receber essa sabedoria especial, você vai receber. Se você não se preparou, você não vai receber. Olha só que interessante. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Conhecem esse Mizmor, esse Perek Teilim? Esse Mizmor Shir Leyom HaShabbat, quem foi que escreveu ele? David HaMelech, certo? David HaMelech escreveu o Teilim. Porém, esse Mizmor, ele é meiuchas, ele é relacionado a Moshe Rabbeinu. David HaMelech ele revelou, mas Moshe Rabbeinu foi o compilador, compositor desse Mizmor. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. O Mizmor fala sobre o dia do Shabbat. Vocês leram uma vez esse Mizmor? Tem alguma coisa que lá fala sobre Shabbat ou não? מזמור שלי, טוב להודות על השם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי גאיון מכינור, כי שמחתני בפועליך, certo? Se a gente for olhar o Mizmor, a gente vai ver que o Mizmor, ele fala sobre que a pessoa deve olhar para a natureza, certo? להתבונן על העולם, בפרוח רשעים כמו עשב, ויצית כל בעלי אבן, לשמידם התיעד, צדיק התמה נפלח, קרס בלבנון יסגה. A pessoa ele deve olhar para o mundo, se basear, olhar para o mundo, leitbonen al olam, e através disso que ele olha para o mundo, ele vai chegar e entender a Kadosh Baruch Hu. Certo? Por um lado está escrito lá no Mizmor, Bifruach Reshaim Kemoesef, você vai ver os Reshaim que eles estão florescendo, mas fique tranquilo,
o florescimento, isso que os Reshaim estão florescendo é temporário, porque Tzadik até Marifrach, que eles vão no final o Tzadik é ele que vai se levantar igual a árvore de tâmaras, certo? Keres Balevanon Isgesh, Tulim Beveit Hashem. O Mizmor Shir Yom HaShabbat, de acordo com o Ibn Ezra, já que o Mizmor Shir Yom HaShabbat é um dia de sabedoria especial, então no Shabbat o que a gente tem que fazer é realmente Itbonen. Itbonenut. O que é Itbonenut? Parar, pensar e refletir sobre o mundo. A pessoa tem que se preparar para isso, refletir sobre o mundo, e automaticamente através disso que ele reflete sobre o dia do Shabbat, ele vai conseguir entender um pouquinho mais sobre a Kadosh Baruch Hu. O Shabbat, na verdade, é um dia de Emuná. Por um lado, a gente fala Zecher Liyetziat Mitzrayim. Shabbat, ele lembra a gente da saída do Egito. Por outro lado, a gente fala Zecher Lemaaseh Bereshit, que o Shabbat lembra a gente da criação do mundo. Como o Shabbat lembra a gente da criação do mundo? Muito simples. A Kadosh Baruch Hu descansou no 7º dia. Ou seja, a gente tem 6 dias que a gente pode criar coisas. 6 dias você pode construir uma casa, pode acender luz, você está criando como se fosse uma luz, construindo uma casa, montando, trabalhando. Uma pessoa que trabalha sem parar, non-stop, ele pode pensar: eu sou o rei do mundo, eu posso 24 horas, 7 dias, eu estou criando, estou fazendo, estou ganhando, sem parar, eu sou o rei. Vem a Kadosh Baruch Hu falar para você, meu querido, você tem que trabalhar. 6 dias por semana você tem que trabalhar. Realmente você não recebe o pão de mão beijada. Porém, saiba que quem está por detrás da tua atzlachá, quem está por detrás do teu sucesso, não é você, somente você. Eu estou por detrás do teu sucesso. Shabbat você tem que parar para pensar quem criou o mundo. Olha, você não tem 7 dias da semana para criar sem parar. Shabbat é um dia para pensar Zecher Lemaaseh Bereshit, Zecher Liyetziat Mitzrayim, que Hashem nos tirou do Egito, que Hashem, ele criou o mundo, ele é o dono do mundo. Essa é a santidade do Shabbat. Somente uma pessoa que que é o Lasot et Shabbat? Somente uma pessoa que realmente ele se prepara, certo? Ele mitbonen, ele entra no Shabbat não somente dentro de uma correria do dia a dia, mas sim ele entra no Shabbat dentro de uma akshavá, de uma atenção especial que ele dá para o Shabbat. Com certeza ele vai conseguir chegar através do Shabbat na emuná, na fé em HaKadosh Baruch Hu, e não só na fé em HaKadosh Baruch Hu, mas sim conseguir entender um pouquinho mais daquilo que a gente falou, conseguir entender um pouquinho mais através do dia do Shabbat, da santidade desse dia. Esse dia vai lhe aspiar para ele vai lhe aspiar para o dia, e todo mundo vai ficar contente. Então, como Bederech Klal, vocês gostam de algumas leis práticas, então já que a gente falou do Zachoret Yom HaShabbat Lekatsho, da santidade do Shabbat, então eu resumi para eu ter um pouco das leis do Kiddush, certo? Se alguém tem uma pergunta para fazer, por favor, sinta-se à vontade. Eu vou falar algumas leis especiais do Kiddush, que a gente faz toda sexta-noite, para a gente entender um pouquinho juntos das leis, que faz parte da santidade do Shabbat, de santificar o Shabbat. Então vamos começar. Você falou que se a gente estudar no Shabbat, vale algumas horas de estudo na semana. Sim. A nossa reza no Shabbat também vale mais? Também vale mais. Tudo no Shabbat vale mais do que o dia da semana. Tem um lugar que está escrito 1000 vezes mais. Mas eu não gosto de falar em quantidade, porque não tem como a gente medir. Mas é uma essência diferente. É um dia que tem uma essência totalmente diferente dos outros dias. Por isso você separa ele no começo e no fim. Até na construção do Mishkan, né? Cuidar da ordem. Para não construir o Mishkan no Shabbat. Começar a guardar o Shabbat. Então, pessoal, copo de Kiddush, copo do Kiddush. Vamos começar. Em primeiro lugar, o copo ele tem que ser um copo inteiro. Não pode ser um copo que está com um defeito, rachado, certo? Quebrado em cima. Tem que ser um copo completo com um defeito, sem defeito nenhum. E não só isso, o ideal é encher o copo até em cima. A verdade, o Rav Shlomo Zalman Auerbach... E o lance que você, por exemplo, os faradim, eles enchem e depois tem que botar um pouquinho de água. Então, o negócio de colocar, vamos chegar no negócio de colocar água, mas a mitzvah de Shabbat, a mitzvah do Kiddush é você encher o copo até em cima. A verdade, tem gente que deixa o copo transbordar para cair um pouco de vinho. Esse costume é um costume que está escrito em relação a Avdalá.
para você ter um Shavuot Tov, isso aqui demonstra fartura, abundância. Mas sobre sexta-noite não está escrito. Inclusive o Rav Shlomo Zalman Auerbach, ele falava que, assim eu li num lugar, em nome dele, que quando você toma um copo de Coca-Cola, então você enche o copo, você não enche ele até ele transbordar, não é? Então ele fala que o copo do Kiddush também não precisa estar cheio até em cima. Se ele, tem que ser normal, quer dizer, tem que estar cheio, mas se ele está um pouquinho abaixo da linha do copo, Para não derramar. É o ideal, é bom, certo? O copo tem que ter pelo menos 86 mililitros. Pelo menos 86 mililitros. A gemátria da palavra kos em hebraico se escreve kaf, vav, samer, é 86. Então, kaf é 20, samer é 60, vav é 6, 80 mais 60 mais 60 mais 20 mais 6, 86. 86 mililitros é a medida mínima de, certo? Menos do que isso não vale, o Kiddush não vale. Tem que ter pelo menos 86 mililitros. De acordo com o Razonich, precisa até ter 150 mililitros, mas 86 já é suficiente. O Kos tem 86, mas quem faz o Kiddush não toma esses 86. Não precisa tomar os 86, não tem problema. Tá. Precisa tomar melolugmav. O que é melolugmav? Melolugmav é você encher a sua boca de um lado. Essa é a quantidade que precisa tomar e isso aqui Hoje em dia todo mundo faz e bota naquele copinho que separa, vai dividir. Sim, né? sim. Então você acaba não tomando. Não, mas é melhor tomar do copo, não precisa tomar o copo todo e também só a pessoa que está fazendo o Kiddush precisa tomar. Alahá, assim, só o Mekadesh precisa tomar e também o Mekadesh não precisa tomar o melolugmav inteiro, ele pode dividir o melolugmav entre todas as pessoas, certo? Mas a pessoa tem que beber pelo menos o melolugmav, deve-se tentar beber pelo menos a maioria do Revi'it, é melhor, e também é melhor todas as pessoas da casa, Vadai que é melhor todas as pessoas da casa beberem, Mishum Chibuv Mitzvah, para eles demonstrarem que eles também gostam da Mitzvah. Realmente os Sefaradim têm um costume, de acordo com a Kabbalah, de encher o copo quase até o fim, depois jogar 3 gotinhas de água, certo? Três pinceladas de água para dar isso aqui se chama metikut adin, você está adocicando o din, o julgamento. Mas isso aqui é um costume de acordo com a Kabbalah.